Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha. É com enorme prazer que trazemos para você mais um programa No Trilho da Marcha. E hoje, com certeza, muitas novidades sobre o universo do cavalo manga larga marchador. Fique com a gente porque o programa já está começando. Boa noite, família do Manga Larga Marchador. Quem tiver notícia de Fernando Melo Viana, manda, por favor, um relatório aqui pro NET Marchador, porque nós já denunciamos na FBI e na Polícia Militar, só Deus sabe onde ele está. Tô brincando, o Fernandinho teve um problema, não pode vir hoje, e atendendo ao meu pedido, meu amigo Roberto Coelho Naves, entendeu? Vamos aí, firme. Obrigado, tá certo? Porque a gente precisava de um substituto à altura para falar de equitação, até porque, melhor do que o Fernandinho, né? Com certeza. E outra coisa, a gente aproveita e já está falando um pouquinho da Nacional. Nós vamos falar aqui muito sobre profissional. O Robertinho foi durante alguns anos, né, Beto? O quê? Juiz lá da profissional? Da Machador segui, Ideal? Uns 5 anos seguidos. Do Machador Ideal. Lembrando que ano passado, para falar de um só, o grande campeonato adulto da raça de machos foi definido na prova, não é profissional, não, é Machador Ideal, né? É prova funcional, o nome dessa Dá o seu prova boa noite funcional, aí, Beto, né? Que eu não deixei nem você falar. Nada, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, participando de mais esse bate-papo. E vamos falar um bocado de nacional sim, porque está em cima da hora. E prova funcional é, sem dúvida, um grande diferencial hoje, é um divisor de águas. Nós temos muitos campeonatos e um percentual alto de campeonatos sendo decidido por essa prova. Então é importante que a gente toque nesse assunto e estamos aí para responder algumas perguntas que chegarem para nós. Exatamente. Então, estamos aqui abertos, perguntas sobre nacional, sobre equitação, sobre tudo e já fazendo um merchan. Demora em torno de 2 dias, né, Estevam? Mais ou menos. Nós estamos subimos agora à noite o curso do Roberto Naves aqui para o NET Marchador, falando de fazer, como fazer, né, Naves, a profissional, não é isso? Isso. Profissional não, gente, Machador Ideal. Eu só chamo o trem de profissional. Não, mas não está errado, não. É uma prova funcional, avalia a função, Exatamente. A capacidade funcional dos então, animais. Possivelmente, a partir de quarta-feira, no mais tardar na quinta, nós já estamos com o curso pronto para quem quiser, nessa fase final, dar os últimos ajustes na sua prova do Machador Ideal para brilhar na Nacional. Beleza? Enquanto isso, vamos chamar os eventos da semana, ver o que tem nessa semana de pré-nacional. Acho que agora começa a diminuir um pouco, né? Teve a expulsão de Sapucaí essa semana passada, foi um sucesso total, brilhou, alguns animais brilharam, vão vir forte lá para a Nacional. Uma organização impecável do nosso amigo César Orelha e lá uma estrutura fantástica. Você foi lá, Arnold, lá em Sapucaí? Não. Onde teve Nacional do Pampa. O cara montou uma pista coberta lá em Sapucaí. Pois é, essa estrutura nova aí não. Eu já fui há muito tempo, mas bem diferente do que está hoje. Parece que montaram uma estrutura fantástica, né? Fantástica, um negócio de primeiro mundo. Então, foi uma exposição fantástica lá. Mas vamos ver os eventos dessa semana para a gente ver o que tem na véspera da Nacional. Vamos lá. Bom, primeiro evento dessa semana é a já tradicionalíssima exposição de Governador Valadares, 49ª exposição especializada. A promotora é o Núcleo do Nordeste Mineiro, Núcleo do Manga Larga Marchador do Nordeste Mineiro. O contato, para quem quiser ligar lá, é o 33 999 89 7282 ou 33 3202 4291. O árbitro de andamento é o William Alexandre Lima da Corte, um árbitro da nova geração. E o árbitro de morfologia, nosso Breno Correia Castro, cotadíssimo aí para jogar nacional. Então, quem quiser fazer um último ajuste aí
para Nacional, que ainda está meio... na verdade, essa greve do caminhoneiro quebrou um bocado de planejamento, inclusive o meu, porque ficou uma semana onde seria a última exposição, né? Perdeu seria um pouco estadual essa do Rio de referência. Janeiro e muita exposição na Redondeza que foram canceladas, inclusive, da semana anterior e posterior por causa da greve do caminhoneiro. Então, tem muita gente aí querendo levar, vamos aproveitar e levar lá na exposição de Valadares, que é a exposição top, olha lá, o show do Henrique Juliano, Marília Mendonça e Padre Alexandre Campos. Tem lá, vai ser animado, viu, Bertinho? Então vai ser top. Vale a pena. Vale a pena. Tá Então, prometendo. juizada boa, vamos levar lá. A outra é a exposição especializada Leopoldina, de 5 a 8, né, também. Lá no Parque de Exposição de Leopoldina, um parque de exposição tradicionalíssimo, no centro da cidade, dos poucos que ainda continuam, né? A promotora é a Associação dos Usuários e Criadores de Manga Larga Machador da região da Mata Mineira, o organizador, nosso amigo César Orelha, César Leal de Souza, nem ele atende se chamar ele de César Leal de Souza. Ele vai ficar perguntando quem é. O início do julgamento no dia 6, pós-jogo do Brasil, né, Betinho? Graças a Deus o Brasil ganhou hoje, né? Depois de muito sofrimento. Depois de uma briga feia, mas valeu. Me avisa aí, Orelha, se você vai parar pro jogo, como é que vai fazer julgamento? Você acha que você começar a estender dia 5, hein? Entendeu? Então, os árbitros de andamento é o Fabiano de Abreu Bittencourt, Fabiano, e a morfologia com Felipe Homem de Faria, nosso amigo Filipinho, vai estar lá também na exposição de Leopoldina, tradicionalíssima exposição de Leopoldina, onde nós vamos lá, com certeza, ter 2 grandes eventos. Quem quiser fazer o último ajustezinho fino para Nacional, que é a grande expectativa agora, né, Robertinho? Agora para frente é só o que se fala, né? Agora é o que se Chegou fala. já Nacional. O Nego está perguntando aqui se eu tenho notícia das inscrições. Eu estou meio rouco hoje, viu, gente? Vamos que vamos. Não tenho, não. Quem não sabe, as inscrições foram prorrogadas para amanhã, Até amanhã. possivelmente devido ao Jogo do Brasil. Não acredito que esse ano vai ter mais prorrogação, porque normalmente, né, prorroga mais um dia. Mas fica muito em cima. pra Exatamente. Confecção de catálogo, organizar muita coisa. Como lá se confecciona catálogo, eu acho que quem fez, quem não fez, corre amanhã, Isso. porque senão vai ficar de fora da Nacional. E ficar de fora da Nacional é ruim demais, né? Não sei quantas inscrições, o Nego está perguntando aqui, quantas inscrições teriam para essa Nacional já chegando. Só sei que tem muita gente, os meus estão todos inscritos, viu? Como é que está a sua expectativa aí na Nacional? É grande sempre, né? Sem dúvida, é o grande palco do Manga Larga Machador. A gente está sempre com expectativa alta. Claro. Então, quem tiver agora a hora, pelo amor de Deus, não abuse dos cavalos. Os cavalos agora tem que só que dar a finalizadinha, né Naves? Mas não pode abusar, porque não dá tempo de recuperar mais não. Agora Entendeu? tem que tirar o pé do acelerador. Tem que começar a tirar o deixar pé do diminuir, acelerador, encher de tranquilo, começar a chegar, porque agora o que fez. Eu falo sempre, Robertinho, que o bom é inimigo do ótimo. Então, para você sair do bom para chegar no ótimo, tem que dar uma negociada. Então, você negocia e tal, se o ótimo aceitar, você dá uma chegadinha, etc e tal. Mas o bom é amigo íntimo do ruim. Então, se fizer alguma coisa, se brigar lá com o ótimo, cai no ruim perto do rapidinho, ruim à sai toa. os dois de mão abraçada. É isso mesmo. Então, bota isso na cabeça. O bom é inimigo do ótimo e aí fica muito ruim de você querer precipitar alguma coisa e isso levar todo um trabalho de um ano, né? Jogar fora todo Jogar o trabalho fora que todo o foi trabalho feito de um aí ao ano. longo do tempo, né? Dá uma dica pro povo aí, Robertinho. Mas é isso, você está falando tudo, é isso mesmo. A gente tem que ter mais cuidado agora. Até porque não tem muito o que fazer mais também. Não é hora de dica mais não, né, Jean? É exatamente isso, é diminuir um pouco o ritmo e não querer resolver tudo agora da noite pro dia. Robertinho, Marcelo Patrius Pimenta, o criador de Campolina mais apaixonado pelo Manga Larga Machador, tá mandando um abraço para você. Obrigado, Tá aqui Marcelo. assistindo, entendeu? Um abração. Então, beleza. Olha, todo mundo falando aqui da exposição de Papucaia. Top a pista de Sapucaia. Boa noite, moçada. Ô, Géia, nós vamos te mandar, vou fazer a pergunta que você mandou aqui, tá? Uma parte dela, entendeu? Pra gente poder caminhar com isso. Robertinho, qual a importância que você acha que teve evolutivamente, você que participou dessa evolução toda da equitação do Manga Larga Machador,
você foi, vamos dizer assim, né, dos precursores dos cursos de equitação, os primeiros instrutores, né? A renovação naquela época do quadro de árbitros e tal. O que você acha que mais contribuiu essa prova do machador ideal, ou do cavalo medido, como era antes, as mudanças que ela tiveram? Bom, João, eu vejo bem diferente essas duas questões, a questão da equitação em si e da prova funcional. A gente tem que lembrar que a prova funcional é uma prova que avalia a capacidade funcional dos indivíduos em exercer aquilo para que eles são selecionados. E a equitação é exatamente a forma como a gente monta, eu acho que a gente não pode misturar essas duas coisas, mas são ambas muito importantes nesse processo evolutivo do nosso cavalo, né? Naquele momento em que a gente passou a participar com os cursos, havia essa preocupação de se resgatar uma cultura equestre, alguma coisa que a gente perdeu com o tempo, e acho que se conseguiu muito. Hoje se fala de muita coisa que não se falava e que o nosso cavalo, o nosso métier exige. Sem dúvida nós precisamos de estar envolvidos com essa técnica, com aquilo que é realmente básico, clássico, sem invenção de moda, né? Então eu acho que por esse lado o trabalho que nós fizemos em cima da equitação, do resgate, do estudo, tudo foi muito importante. Quanto à prova funcional, que eu vejo como outra questão, também fundamental, nós estávamos com esse cavalo um pouco perdido em sua função, em sua razão maior, e nós temos que lembrar, eu falo muito, acho que já falei aqui, que na minha ótica a marcha não é função do nosso cavalo, é um diferencial, né? Ele é um cavalo de sela e como tal ele tem que cumprir suas funções de conduzir o cavaleiro das melhores formas possíveis, com segurança, com conforto, enfim. E o fato de marchar é um diferencial extraordinário, que tem que ser preservado acima de tudo, mas sem se esquecer que antes de ser marchador, o cavalo é um cavalo de sela, tem as suas funções. E essa prova veio preservar, veio resgatar e alertar para essa necessidade. Eu vejo que o nosso cavalo, então, voltou à sua condição de cavalo de sela excepcional e a gente preserva paralelamente as questões de temperamento, de índole, de agilidade, de equilíbrio, enfim. São coisas que muitas vezes um concurso de marcha, nele não há como a gente avaliar e essa prova então veio para completar essa avaliação realmente necessária. Robertinho, quando teve uma mudança, porque deixou a prova um pouquinho menor, né? A prova era um pouquinho maior. Teve uma mudança aí. Lá do início, sim. Uns 2 anos atrás. É isso, exatamente. E foi cogitado na época de se tirar a parte que desce e que monta do cavalo. Ó, pra você ver. Quando colocou isso na prova, eu falei assim, que palhaçada, né? Isso é uma bobajada. Você falou. Eu falei. Sim. Aí depois, passado o tempo, né? Quando foi mudar, eu próprio, falei assim, pelo amor de Deus, vocês mudam o que forem, menos a descida do cavalo. Porque a única coisa, eu que sou mais gordinho, né? Tenho uma certa dificuldade de montar, você vai de norte a sul do Brasil, como eu tenho a oportunidade de andar atrás, e qualquer cavalo que vai para a pista hoje para você montar. Então, para mim e para qualquer pessoa, né? Então, acho que isso é uma coisa que parece ser, a princípio, boba, né? Idiota, assim, como pode mudar uma forma. Porque antes, você não lembra, ninguém montava, porque até ficava rodando, era uma confusão nada, né? Eu acho o seguinte, sem dúvida que o cavalo precisa estar parado para ser montado, tem que facilitar. Quando você fala aí por ser gordinho, você pode ter certeza que a minha limitação é maior por ser baixinho. É bem mais difícil. Então, a gente é muito prejudicado, fica mais difícil montar um cavalo nessa condição. Então, o cavalo de sela precisa, sim, ser condicionado para aceitar a aproximação, para que ele se permita ser montado. E isso estava um pouco largado, a pessoa fazia de tudo, enfim, independente de qualquer condição, tinha que montado com o cavalo andando, enfim. E é interessante o seguinte, na medida que passou a se exigir, o pessoal começou a treinar, logo a realidade mudou, porque o pessoal realmente não se preocupava com isso. Então a gente tem que exigir, tem que ter uma prova, tem que ter uma cobrança, para que o pessoal passe a dar importância, e aí, como você falou, hoje em dia a coisa mais comum é o pessoal chegar, calçar um estribo, montar e o cavalo esperar parado como deve ser. Então, eu não acredito de forma nenhuma que tem que se tirar isso, pelo contrário, a gente tem que cuidar de buscar questões assim e figuras que permitam confirmar essa característica que tem que ter um cavalo de sela. Né? Top line. Então, nós vamos chamar o primeiro bloco, mas antes disso, Thiago, coloca aí o telefone do Zap para que as pessoas possam mandar pergunta. É o 31 999 636 1528.
Nós vamos voltar falando de uma porrada de perguntas que já tem aqui, uso de correntes, artifícios, etc, 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 seleção e competição. Hoje o programa vai falar muito disso, até porque dentro do bem-estar, o Robertinho é um cara que defende zero de artifício, né? Ele é quase zero de artifício. E eu acho que tem que ter alguns artifícios. Então vamos para a próxima. Tá na hora do nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho no Trilho da Marcha está de volta. Estamos apresentando Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça Manga Larga Marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça Manga Larga Marchador. Olá pessoal, meu nome é André Pinheiro, eu sou da terceira geração da minha família que trabalha com cavalos. Sempre trabalhei com doma, treinamento e apresentação de animais em competição. Já tenho campeonatos nacionais em animais montados e puxados e agora eu estou trabalhando com cursos e consultorias, qualificando mão de obras, sempre priorizando pelo bem-estar animal. Este curso que eu preparei para vocês é sobre técnicas de cabrichamento em potros ao pé. Esse projeto de cursos é para você, treinador de potros, você que comprou um animal agora ou simplesmente um usuário que quer você mesmo iniciar o cabrichamento do seu animal. Cursos Net Marchador. Transmitimos conhecimento. Olá! Hoje vim falar sobre o curso de fotografia de equinos com o fotógrafo Ivan Machado. Preparado para você aprender a arte e a técnica da fotografia de cavalos. Com este curso e as dicas do fotógrafo Ivan Machado, você vai realmente aprender a fotografar cavalos. Não perca! Adquira logo o seu. Saiba mais, acesse o site www.fotografiadeequinos.com.br e adquira o curso. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Duprafer é um suplemento mineral vitamínico com alta concentração de ferro quelatado, que são nutrientes essenciais para as células sanguíneas, especialmente as hemácias, atuando no seu crescimento e desenvolvimento, melhorando o aporte de oxigênio para o organismo. Voltamos a apresentar Voltamos com um bate-papo aqui nos estúdios da TVC, no programa No Trilho da Marcha. Bom, vamos voltar. Achei uma pergunta interessante aqui, Robertinho. Não sei se eu entendi bem. Antes da gente falar do cavalo da semana, o que você acha do desenvolvimento intelectual do cavalo? Não sei se é bem isso, se eu entendi isso, mas deve ser desenvolvimento do cavalo no geral, né? De como ele era. Quando nós fomos fazer aquele... Quando teve aquele simpósio em Santa Amaro, que ano foi aquilo? Ah, tem muito tempo. Foi em 94 aquilo? Por aí. Eu não era formado ainda. Eu formei em final de 94. Aquilo foi em setembro de 94. E o que você está lembrando de referência lá daquilo em relação a Não, eu acho que muita coisa mudou nesse período, né? Naquela época, ninguém falava. Hoje eu fico falando em biomecânica, retopegada, apoio, apoios, desenvolvimento de coluna, etc. e tal. Nós estamos falando de 1994, é muito tempo, né? Quantos anos são isso? 25 anos. Mas não é tanto tempo assim, né? É muito tempo cronologicamente,
mas é muito pouco tempo a cultura equestre, na minha opinião. E hoje a gente fala de coisas que na época eram inimagináveis, ninguém falava disso, né? O nosso julgamento era feito no cantinho dos potros lá na Nacional. Eu fico vendo, hoje tem me incomodado um pouco isso. Vou falar que tem me incomodado. O cara começou ontem. E aí ele não quer ser aluno, não. Ele já passa, também não quer ser, ele nem professor está dando para ele. Ele já quer ser reitor da universidade, entendeu? Ele já quer ditar a regra do negócio. Então, eu acho que a gente teve um desenvolvimento, assim, muito bom num pouco espaço de tempo, entendeu? O que você pensa disso? Enquanto eu convido um bocado de gente para assistir o programa aqui. Bom, realmente a pergunta está um pouco vaga, mas eu penso que a questão deve ser levantada em relação à aptidão do nosso cavalo, quando se fala nesse sentido aí. Eu acho que na medida que você começa a experimentar o cavalo, a aplicar o cavalo em diversas atividades, você passa a identificar aqueles que têm um potencial melhor, que têm mais aptidão. E claro que a partir daí, você fazendo uma seleção, você atinge um resultado muito positivo. A gente tem, por exemplo, hoje, é muito comum a expressão calcense, quando se fala no censo para o gado, animais que têm uma tendência, uma habilidade maior a lidar com gado, com apartação, e isso se faz a partir de seleção. Você identifica aqueles animais que realmente têm essa aptidão. E essa evolução passa a acontecer na medida que se objetiva a seleção para isso. O cavalo marchador, como eu disse agora mesmo, é um cavalo de sela, antes de tudo. E a gente tem que preservar essa atenção, esse cuidado e selecionar esses animais que têm aptidão para a sela. Não basta ser marchador. Muitas vezes o animal é marchador, marcha muito bem, mas quando você monta, ele se mostra limitado em uma série de coisas. Não tem um bom temperamento de sela, não tem impulsão, vontade de ir para frente, não aceita muito bem comandos. A gente tem visto muito aí um termo que tem sido usado recentemente, que é a montabilidade, que é a facilidade que o cavalo oferece para você conduzir. Isso é muito positivo e tem que ser perseguido, sim. E não se consegue isso sem uma identificação, sem uma seleção, para que ao longo do tempo, com os cruzamentos, a gente tenha um número maior de animais com essas qualidades. Portanto, eu não sei se é bem essa a pergunta, mas eu entendo isso. É preciso que haja uma pressão de seleção rigorosa em cima das características que são realmente necessárias, importantes, para a gente ter uma evolução. E nesse item até, quando eu falo em seleção e pressão de seleção, eu gostaria de fazer aqui uma colocação, Jean, em relação ao seguinte: eu vejo que muitas vezes, com essa preocupação das pessoas competir e não selecionar, nada contra competir, nada contra selecionar, mas eu acho que a grande maioria daqueles que se dizem criadores hoje são competidores e querem o imediatismo e esquecem de selecionar, de fazer um trabalho de cruzamento evolutivo, e aí entram nessa questão de artificializar, de alterar um indivíduo, querendo usar corrente, pressão, e aí tudo que se fala nesse sentido, né? Realmente, você falou agora mesmo, eu sou contra, sim, na medida que eu penso que, primeiro, nós temos que pensar em selecionar os animais. E aqueles indivíduos que se mostram aptos, que podem ir para a competição, seja ela qual for. Eu vejo, então, que me parece que está faltando um pouco mais de pressão de seleção. A gente cuidar mais de realmente selecionar aqueles indivíduos que são superiores, eliminando os outros no sentido reprodutivo, ao invés de querer pegar esses animais que são inferiores, limitados, e através de artifícios querer mudar essa realidade, lembrando, claro, que esses animais, mesmo que sejam capazes de competir um pouco melhor sobre artificialismo, eles não vão transmitir para os seus filhos suas características ou as características que eles não têm, mas que sim foram impostas artificialmente. Então a gente precisa preocupar um pouco com isso, é o meu pensamento, e eu falo isso em cima dessa resposta que eu estou dando, porque acredito que essa pergunta venha nesse sentido. A evolução da capacidade do animal, da possibilidade, da aptidão que esse animal tem para diversas atividades que a gente usa aí. Ô Robertinho, eu fico pensando, acho que existe, chegando nacional, vai me dando fazendo algumas reflexões, né? Eu acho que a gente deve separar um pouco a seleção da competição. Eu entendo que o nosso sistema de julgamento, vamos dizer assim, é um processo misto. Entendeu? Como misto, Jean? Não estou entendendo o que você está querendo dizer.
ao mesmo tempo que você compara muito o seu trabalho com o trabalho dos que estão em volta, tem um processo ali de competição. Tem um processo ali de uso de algumas coisas para melhorar aquele cavalo, né? Eu falo e bato sempre o negócio de naturalidade, falar muito de naturalidade, porque para mim natural de cavalo é correr de onça e de leão e tigre na natureza. A partir do momento que você usa isso como um argumento qualquer, nada é natural mais, né? Eu tenho muito medo do termo naturalidade, é lógico que eu entendo o que é, é lógico que eu sei o que está querendo me dizer, mas eu acho que muitas vezes se eu usar certas coisas como naturalidade, é falta de, não estou dizendo a nível de justificativo de julgamento, de comentário, né? É você justificar algo pouco técnico. É justificar algo que tenha algo mais palpável para você fazer. Mas voltando ao começo misto, a gente tem alguns recursos que o cavalo, mesmo de equitação, mesmo de exercício físico, que alguns animais respondem com muita maestria, né? Porém, você tem que lembrar disso no seu processo seletivo, né? A gente tem cavalos aí que respondem, não precisa ter uso de corrente não precisa ou uma amarração que você faça, ou um celote, uma porrada de coisa que tem animal que responde assim, super bem, na hora que você consegue impostar ele muda a dinâmica. Então tem muita coisa para ser dito, mas até onde isso também não é bom, né? A gente tem alguns reprodutores hoje na raça Mangalarga Marchador que ganham muito prêmio, que os animais respondem muito ao trabalho e vão melhorando, entendeu? Isso é bom ou isso é ruim? Isso eu acho que ninguém, ou pouca gente, você pode colocar a sua opinião, tem a capacidade de comentar isso. Agora eu fico com muito medo desse negócio de muito natural, porque como é que você vai enfrentar natural um animal rodando durante 2 horas e meia por mesmo sentido, porque nem o sentido não troca direito, num redondel? Onde tem naturalidade isso? Não sei o que você pensa disso. O que você diz aí de ficar 2 horas e meia rodando num Não, redondel? Ah, tá, na pista. Na pista, entendeu? 2 horas e meia rodando para o mesmo lado, entendeu? Mudando pouco ou nada de sentido, forçando certos grupos musculares, um movimento repetitivo. Até onde isso é natural? Que naturalidade é essa? Me pergunto isso, entendeu? Então, assim, eu fico sempre no mix, entendeu? Entre seleção, com muito cuidado com a competição. Não sei o que você pensa disso. Jean, eu tenho medo de falar o óbvio, né? E não Mas é o acrescentar óbvio nada. mesmo. Mas, enfim, é claro que você entende que o cavalo é um animal selvagem, não tem contato com o ser humano, e na medida que a gente se aproxima, que a gente doma o cavalo, a gente já tirou dele a naturalidade. Claro que isso é razoável. Uhum. Quando a gente monta um cavalo, arreia, coloca a embocadura e aplica comandos, esse cavalo, claro, está sendo submetido a uma linguagem, enfim, que não é natural para ele. Isso claro, isso é razoável, né? Ainda a escola clássica da equitação, a escola campeira, que vem da clássica, que a gente usa no Mangalarga Marchador, é uma escola que preserva ainda a resposta natural do cavalo a estímulos, tá bem? Então, basicamente, você dá um comando na certeza e no conhecimento prévio de que esse cavalo, tocado naquele ponto, a partir daquele estímulo, ele vai reagir de determinada forma. Então, é uma reação natural. A gente ainda explora nesse sentido isso aí. Mas, sem dúvida, que ele deixa de ser natural, as reações, na medida que a gente está montado, arriado, enfim. Mas a minha preocupação, então, de deixar claro é o seguinte: eu vejo que todo animal deve ser trabalhado e condicionado para externar, na condição máxima possível, do seu potencial, da sua verdade. E aí sim a gente estará fazendo um trabalho correto, razoável em termos de seleção, já que ele tem essa característica para transmitir para os seus filhos. Tudo aquilo que é induzido nesse cavalo e que é provocado para que ele reaja de forma não natural. Então vamos aí para um exemplo comum, que é a corrente. Um cavalo de movimentação mais arrastada, que não consegue tirar muito o pé do chão, aí se coloca uma corrente, coloca um peso para que ele possa produzir essa elevação. Claro, ele vai responder sim, mas a gente tem que saber que tudo tem um custo. Se esse animal não é capaz de tirar o casco do chão na altura que seria necessário,
ele passa a fazer isso de forma exagerada muitas vezes. E o preço qual é? Ele encurta a passada. Seguramente, se esse cavalo não tem a condição natural de elevar um casco e passa a fazê-lo em função de um artifício, de uma corrente, ele vai encurtar a passada, ele deixa de alongar para elevar. E é uma característica que ele não vai transmitir para os filhos. Eternamente ele vai transmitir essa condição mais arrastada. Então é importante que ele faça uma seleção, eliminando esses animais que têm problemas mais graves e promovendo um cruzamento melhorador, ou seja, fazendo um melhoramento, para que a gente possa ter no futuro gerações evoluídas. Quanto mais a gente aplicar esses artifícios, mais a gente vai demorar a colher resultados. Lembrando que o intervalo entre gerações do cavalo é muito longo, né, gente? Então a gente tem que tentar acelerar isso aí. Essa questão, então, da naturalidade, eu vejo assim. Claro que a gente, ao se aproximar de um cavalo, domar um cavalo, tira a sua naturalidade, mas eu vejo que tudo aquilo que a gente aplica no sentido de melhorar a sua eficiência dentro daquilo que é inato, que é do cavalo, eu acho razoável. Tudo aquilo que a gente aplica para que ele saia da sua verdade e reaja de uma forma que não é realmente a sua condição natural, aí sim eu vejo que não tem sentido. E me preocupa um pouco porque os atletas humanos hoje, eles buscam em qualquer modalidade ultrapassar limites. O corredor tem que ser mais rápido do que o outro, o nadador da mesma forma, quem vai fazer um salto à altura tem que saltar mais alto, sempre querendo estourar limites. A gente vê aí uma quantidade de atleta que se perde no meio do caminho por lesões, é natural, não tem, são poucos os organismos que conseguem suportar esse limite. E eu não vejo por que selecionar cavalos marchadores dessa forma. E infelizmente eu vejo que a gente está caminhando para isso. Quando você fala de um cavalo que fica 2 horas e meia na exposição nacional, rodando para o mesmo lado, eu não vejo realmente sentido já. A gente passa a ter essa ideia de um cavalo que está sendo selecionado para o limite extremo. E o cavalo nunca foi usado no seu limite extremo, não é esse o caso. Ah, sim, mas aqueles cavalos que são cavalos de esporte e que também vão superar limites, como um cavalo de corrida, um cavalo de salto, são casos específicos. Eu acho que não pode se misturar com o nosso universo do cavalo marchador, que se nós não cuidarmos, ele acaba passando desse limite de utilização e também aí fugindo do seu natural. Não sei se isso aí esclarece alguma coisa, mas é o que eu penso. Esclarece demais. Hoje, Robertinho, é o recorde dos últimos 6 programas, tá certo? Eu e você junto. E a Tassiane tá falando aqui, Roberto e Jean juntos só pode dar coisa boa. Ou muito ruim, viu? Ou muito ruim, Ou muito ruim. O bom é inimigo do ótimo, viu? O bom é inimigo do ótimo. Outro, quero mandar um abraço pro meu amigo Gabiroba, lá do Aras do Tubarão. Um abraço pra você, te vemos aí sexta-feira. Quinta-feira eu vou dar uma passada aí de novo, viu, Gabiroba? Então aqui tem muita gente assistindo, Carlos Fonseca, meu amigo Carlos Alberto Sack, deve estar sem dormir aí, não deve? Nessa pré-nacional. Vou deixar uma pergunta aqui, Robertinho, que foi um relato para quando a gente voltar, que tem o cavalo da semana também. O Geia, lá do Vale Tudo, perguntou se podia fazer uma pergunta. E tem várias disso aqui. Inclusive, a pergunta é fácil de responder. Quando ele pergunta se pode fazer uma pergunta, eu quero responder. Pode. Pode, lógico. Mas é um relato. O cara chama Vinícius Barbosa. Eu até sei quem ele é. Eu, como pequeno criador, fico sem saber o que fazer. Faço curso, tento me capacitar e qualificar para errar menos na seleção dos meus animais. Fiz um curso com Alain Vilas há uns 3 meses e ele deixou claro que não devemos usar. Aí, foi na exposição, uma exposição em Goiás, acho que foi, viu que tinha animais que, segundo ele, arpejavam por uso de correntes e se saíram bem. Questionei isso ao árbitro, que não citou nome, que assumiu que realmente o animal usou corrente, mas foi melhor que os outros, não sei o que fazer, uso ou não uso. O custo é alto para apenas competir. O custo, ele falou, é alto para apenas competir. No final, o animal, ainda que depois seja pego em DOP ou que não produza nada, dá muito dinheiro ao proprietário. Enquanto que nós ficamos tentando fazer tudo certo e nunca ganhamos nada. O crime compensa? Ô Vinícius Barbosa, você fez uma segunda parte da pergunta, eu vou te falar aqui, antes que o Gé ligue aqui dizendo que eu não fiz, falando sobre o critério de avaliação dos árbitros. Como essa pergunta aqui era uma pergunta para o SAC, que está nos assistindo, eu vou mandar ela para o SAC.
e ele te responde, né, para você. A pergunta dos artifícios nós vamos responder depois do comercial. Beleza, Beto? Tá falado. E agora eu vou chamar mais um intervalo, mas não saia daí, hein? Daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos apresentando... Acompanhe toda segunda ao vivo às 8 da noite pelo canal NET Marchador, o programa No Trilho da Marcha, com Gianfranco Ferreira e Fernando Melo Viana. Os principais eventos, notícias, sorteio de brindes e sempre um convidado especial para debater os assuntos mais relevantes relacionados ao cavalo de marcha, sempre com a sua participação pelas nossas redes sociais. Reprise aos domingos, às 8 da manhã, pelos canais 6 da NET e 13 da Oi TV. A Equine Basic, representante nacional dos laboratórios do Pra Nutrição, foi criada com o objetivo de atender a demanda crescente de suplementação e nutrição equina no mercado brasileiro, sempre pensando na saúde e bem-estar dos animais. Maltodex é um suplemento mineral vitamínico que combina 23 aminoácidos mais a maltodextrina, que é uma fonte de energia de duração mais prolongada, pois permanece por mais tempo na corrente sanguínea, sendo absorvida lentamente pelo organismo do animal. O curso NET Marchador, especificamente esse que estarei passando para vocês, é de grande valia para entendermos como funciona o julgamento de marcha da raça Manga Larga Marchador, através das metodologias e dos itens de importância, tanto nos animais montados quanto nos animais puxados. Tenho certeza que será de grande importância para todos os profissionais que trabalham com Manga Larga Marchador terem a noção de como os nossos animais são avaliados em exposições e copas de marcha oficializados pela raça. Seu aras, sítio ou fazenda pode ficar ainda mais bonito com um toque de requinte e exclusividade. Fale com a Trem Mineiro Design. Capacidade e experiência de mais de 20 anos em móveis de fibra com estrutura de ferro e alumínio. Conforto, durabilidade e luxo, sem perder a essência e a simplicidade da vida no campo. Siga-nos também no Instagram, Trem Mineiro Design. Encontre tudo o que você precisa na Selaria RM. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro, com entrega em todo o Brasil. Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade. Qualidade e procedência tem nome: Selaria RM. 31 9987 5284. Voltamos a apresentar... Voltamos com o programa No Trilho da Marcha. Acompanhe com a gente. Bom, voltando aqui, antes da gente entrar na pergunta, vou trazer logo o cavalo, mais uma promessa para Nacional. Então vamos soltar aí, antes que a gente emende aqui o Robertinho, o tempo passa e a gente não vê. Então aí, a promessa da Nacional. Os destaques dos machos para a Nacional 2018 é o cavalo Atlas M Tostes, fruto de um excepcional cruzamento de Galante do Expoente em Devassa J. Dias. A Atlas M Tostes tem sido uma revelação nas pistas, impressionando com os títulos de campeão dos campeões de marcha na especializada de Muriaé, na Herdeiros da Raça em Belo Horizonte, na exposição especializada de Lagoa da Prata e na Inéditos em Capim Branco. Atlas M Tostes, uma das grandes apostas para a Nacional 2018. Bom, o Atlas foi talvez o cavalo que foi nas 4 exposições que ele foi campeão dos campeões nas 4. Então ele é mais que uma promessa, né? Além de tudo, tem uma genética top, filho do Galante na Devassa, está muito bem preparado pelo meu amigo Neguinho. Então, com certeza, vai ser um cavalo que vai forte para a Nacional. É uma promessa mesmo. Estou achando que ele é mais uma realidade que uma promessa, viu, Beto? Então, vamos ver o que dá. Agora deixa eu dar uma notícia aqui. Primeiro falar que a RM Selaria, que é a nossa parceiraça aqui do programa, o Rodrigão vai estar lá na Nacional com stand, tudo no preço top. O Rodrigo, ele é bacanésimo, ele é um cara sensacional, pode chegar lá, os produtos são de qualidade, é o que a gente indica hoje aí para todo mundo.
E o segundo, o Dudu, lá do Aras Conexão, lá de Recife, mandando um abraço pra gente, pra mim, pra você, dizendo que você é top, Robertinho. Parabéns pelo programa. Se puder dar uma noticiada nisso. Esse ano, Robertinho, pela primeira vez, e acho justiça, vai ter os comentaristas da Marcha Picada. Sim. Né? Eu acho que mais do que absolutamente justo, pertinente. Justo e claro, pertinente, né? sem dúvida. Então, o Dudu, do Aras Conexão, vai ser um deles, tá? Que mandou a mensagem. O João Rubens, outro. O Luiz Cabelinho. Meu amigo Vinícius Madeira vai estar lá. E o David Kellner vão estar lá comentando. Davi Kellner. Davi Kellner. Vai estar lá comentando sobre a Marcha Picada nacional. Muito que bom. eu acho que vai ter um crescimento, assim, exorbitante, né, do número de animais. Então, vamos lá, Robertinho? Primeiro, o que você achou do relato do rapaz? Em relação à dificuldade que ele está tendo, saber Dificuldade, se saber se ele está no caminho crise certo, se ele não que está. acontece. Crise existencial. Bom, eu comecei falando agora mesmo a respeito da possibilidade de você competir e selecionar, né? E, como eu disse, nada contra uma ou outra coisa. Eu acho que é preciso se ter esse objetivo claro quando se envolve com o cavalo. E muitas vezes o que eu vejo é a grande maioria das pessoas que se veem como criadores, na verdade, são competidores. Querem um resultado de pista, querem ganhar em pista, enfim. E muitas vezes se cegam diante disso e usam artifícios nessa expectativa, no afã de ganhar, esquecendo que essa condição não leva à transferência de características naturais, genéticas, para os seus produtos, para a sua prole. Com isso, eu digo o seguinte, eu sempre me envolvi muito com a seleção, com o melhoramento, sempre procurei estudar nesse sentido. E por essa razão, talvez eu seja muito afeito à seleção. E também por isso eu vejo com péssimos olhos esses artifícios que são colocados no sentido de adulterar a realidade dos cavalos. Eu acredito que se você é selecionador, se você quer melhorar a sua tropa, quer evoluir e contribuir com a raça nesse sentido, você não deve perder isso, esse rumo, esse objetivo, de forma nenhuma. Eu vejo ainda até o seguinte, na medida que você se envolve com a seleção, com o melhoramento, você tem que lembrar que o cavalo, o mercado não está aí só para a pista. A gente tem que entender que tem um vasto mercado de usuário que quer um cavalo cômodo sim, marchador sim, mas um cavalo com aptidões outras, um cavalo muitas vezes para o esporte, para o passeio, para o lazer. E não depende de ter ganho em pista, não depende de algumas características de um modelo de pista que se fez aí, que eu até não concordo muito. Então, assim, não preocupe muito com essa questão de resultado de pista. Eu acho que você deve traçar o seu rumo, trazer para si a característica do cavalo que você acredita ser um bom cavalo e trabalhar na seleção desse animal, independente de pista, de resultado. Eu acho que o caminho é esse. Então, não desanime não. Traça o seu objetivo e siga, continue estudando, se dedicando, se envolvendo. Eu acho que você vai ter sucesso, lembrando que o seu sucesso é aquilo que você quer, é aquilo que você busca. Se você quer competir e ganhar pista, você tem que trabalhar nesse sentido. Se você quer selecionar, a sua preocupação tem que ser outra. E jamais você vai estar frustrado se você tiver esse objetivo e seguir nesse sentido. Exato. Eu venho, Robertinho, batendo muito, porque eu acho, conversei até com o Daniel esses dias, a gente foi junto para o Leão La Glória, que a gente é uma raça grande demais para ter uma moeda só. Nós só temos uma moeda, né? Uma moeda, assim, extremamente valorizada, que é a moeda dos animais que ganham marcha, morfologia nas exposições. A gente acho que esquece um pouco de dar um valor, como o quarto de milha, a gente devia copiar. Eu sou muito a favor de copiar coisas que estão sendo bem empregadas, né? O quarto de milha, pelo menos o pouco que eu conheço do mercado, pensa muito na base da pirâmide, entendeu? E eu me coloco nessa parte, que eu acho que eu atendo os 20% do pico da pirâmide, e eu até começar esse programa, também não tinha noção dessa base. Essa base precisa ser valorizada de alguma forma, entendeu? Porque eu acho que senão a competição fica muito elitizada, vamos dizer assim. Porque a gente tem uma competição, ela é sucesso.
Eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas metendo pau só por meter, né? Só porque a coisa está girando. Não, a raça Manga Larga Marchador hoje é uma potência. Nós estamos passando por uma crise e passando ela com distinção e louvor. Se a gente for seguir o dogma católico, ao qual eu sigo, e sou hoje frequentador, que a gente deve pensar só no hoje, né? O hoje, a gente não sabe se vai ter amanhã, that's ok, estamos vivendo um hoje maravilhoso, mesmo com essa crise. Porém, eu acho que ninguém pode pensar uma raça de cavalo pensando só no hoje, né? A gente tem que pensar no futuro. E eu acho que a gente pensa muito pouco em criar categorias, criar módulos. A gente tem muita dificuldade disso, de coisas que atendam as pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho um primo de criação, ele é afilhado do meu pai, que é lá de Sergipe. Não tem nenhuma ligação com o cavalo, não gosta disso, nunca gostou. Fomos criados junto. Eu ia para cavalo e ele ia jogar bola, por sinal eu jogava muito bem. Mas casou com a Sheila, João e Sheila, que tem um menino hoje, o João Marcos. E a Sheila, o pai tem fazenda. Ela também não tem muita, assim, não é fanática por nenhuma criação. Mas cheguei lá esses dias, me surpreendi numa prova lá em Lagarto, com o João Marcos correndo uma prova de 3 tambores. E montado numa égua que foi comprado, uma égua boa, etc, etc, etc. Nunca vai criar cavalo. A não ser que o João Marcos amanhã crie. Mas dependendo do pai, não vai. Mas ele é consumidor, está lá, está fazendo prova, comprou uma égua boa, trata bem, que é o que pode fazer. Acho que a gente está precisando, e isso tem mostrado para a gente há algum tempo. As provas sociais da Nacional, principalmente, né? Pô, são recorde de número de participantes, etc, etc. A gente pegar o modelo e criar um modelo para que a gente fizesse uma categoria amador. Penso isso todo dia, entendeu? E essa categoria amador, inicialmente, ia disputar com os profissionais. Então, se o cara fosse 8º lá na Nacional, entrou lá o criador montado no próprio cavalo, né? Foi 8º, ele é o campeão amador, entendeu? E ele vai ser julgado pelo conjunto, igual, normal, né? A gente valorizar, ter um jeito de valorizar ou com prêmio ou com campeonato, as provas de esportes para o marchador. Até porque eu vejo muita gente falando em esporte, em função. Eu não acho que o cavalo da gente não possa fazer isso. Mas a nossa função principal é marchar. É isso que eu bato e repito. Porém, a gente tem N provas que a gente pode competir, que a gente é competitivo e até fazer provas entre a gente mesmo, né? Que a gente possa criar um mercado para isso. Porque ninguém disputa prova de 3 tambor com os 4 de milho lá na BQM, não. É só entre eles, né? Então, se a gente tiver um cavalinho machador que possa disputar aí, se um dia conseguir fazer, não vai fazer lá na Pôr do Futuro, não. Vai fazer lá para trás, em outro lugar. Não sei o que você pensa disso. Bom, Jean, eu penso o seguinte. Primeiro, você me desculpe discordar de você quando você Lógico, fala que a nossa deve. função maior é marchar. Eu insisto, acho que o nosso cavalo, a função dele é a função comum dos cavalos de sela. É conduzir o cavaleiro em diversas situações, quer seja no esporte, numa cavalgada, no lazer, enfim. A marcha é um diferencial e tem sim que ser supervalorizado. As pessoas que buscam os cavalos de sela marchadores é porque tem na marcha a grande paixão. Então é difícil, e não é de hoje que eu estou envolvido com o esporte, e vejo que não é fácil realmente a gente promover o esporte numa raça de marchadores. Porque o pessoal que está ali envolvido está muito mais pela marcha, sim, isso é razoável. Agora, a gente não pode também esquecer que esse cavalo é capaz de muita coisa e que o mercado está aí, sim, existe uma demanda. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte, o grande criador, o criador que tem um potencial financeiro e que investe de forma realmente significativa, esse criador, em termos quantitativos, ele é muito pouco, é o ápice da pirâmide, como você falou aí, né? Mas ele compra poucos cavalos em termos quantitativos, ele compra poucos cavalos, giram poucos cavalos de valor muito alto. O grande volume de cavalo produzido não é o cavalo classe A, né? E esse cavalo sim precisa girar. O usuário, ele movimenta muito, ele compra muito cavalo em valores mais medianos. E acho que isso, Jean, a gente tem que ter sempre essa atenção para isso, porque esse mercado precisa movimentar, precisa girar. É esse mercado que movimenta os animais que a gente mais produz, então, mas é preciso que os criadores e mesmo os grandes criadores atentem para isso e invistam também nesse mercado. Você falou em prova social, bombando na Nacional, né? Quantos competidores, colar de ouro, bottom de ouro, enfim, mas isso só acontece na Nacional.
Será que a gente não tinha que ter essa modalidade em todos os eventos específicos para isso? Olha a aptidão do nosso cavalo para lidar com o boi, que é a prova mais emocionante, que empolga, né? Que todo mundo entende o que tem que acontecer, e aí as pessoas participam, vibram. Por que a gente não investe um pouco mais nisso, principalmente aqueles que têm um poder econômico maior e que estão concentrando só nesses animais? Por que não promover mais provas? A gente tem visto aí isso acontecer, está virando uma febre, e o machador tem que estar envolvido com isso. É Rochot, que chama, né? Uma das provas, Ranchote é uma prova que top, o cavalo né? nosso está pronto para fazer. Faz muito bem. Então, assim, eu acho que a gente precisa investir nisso, fazer com que esse mercado venha à tona. Ele está aí precisando exatamente, esperando esse investimento, para que a gente possa fazer girar um pouco mais esse cavalo que é o da maior quantidade e nem, por isso, de menos qualidade. Ele pode não ser aquele cavalo exímio machador para uma prova de marcha especificamente, mas é um exímio cavalo de sela com todas as suas qualidades. A gente precisa preservar e promover. Exatamente. Então, só complementando aqui, complementando meu amigo Gabiroba, que está fazendo aniversário hoje, mandou aqui, um abraço, Gabiroba, parabéns para você, entendeu? Tamo junto aí na Nacional. E o Elias Rodrigues mandou, corrente na perna é bom? Complementando, como usa e se puder, qual é o peso? Deixa eu falar um negócio para vocês. Tem um trabalho de uma das maiores, ela faz prova de enduro e é uma das maiores veterinárias do mundo. Chama a doutora Hillary Clayton. Ela tem vários livros e trabalhos, Equine Sports Medicine, muito, muito bacana. E ela fala o seguinte, comprovadamente medido na esteira, porque os pesos podem e devem ser usados na fisioterapia para retorno de cavalos atletas, certo? Porém, a gente pega coisas que podem ser usadas e transforma em gambiarra, né? Então, deixa eu te contar. O peso só faz efeito no cavalo acima de 700 gramas. Então, não existe botar uma correntinha, a não ser chamar a atenção, que aí não precisa ser a corrente de ferro, você pode colocar qualquer outra coisa para chamar a atenção ou fazer com que ele fique um pouco mais agitado, se isso vai chegar a algum lugar. Se não, você tem que colocar lá mais de 700 gramas em cada perna para que haja alguma alteração do movimento. Cuidado, porque senão você vai aleijar cavalo aí, né? Trabalhar com 700 gramas e falar, se for o Jean que falou lá no programa. Estou te falando que é uma reativação fisioterápica, você precisa de 700 gramas. Outra coisa que eu falei nos programas atrás e que também está comprovado. Nego sapé com a ferradura, Robertinho, dessa grossura assim, ó, pesada, né, nos animais. Deixa eu te contar, também não faz efeito nenhum o peso. O peso da ferradura não muda nada a dinâmica do cavalo. A grossura, sim. Quando você coloca uma ferradura grossa, você aumenta a sua área da sola para o chão. E o cavalo perde um pouco da propriocepção. Aumenta a distância. Né? Exatamente. Então, você aumentou a distância. A distância do exatamente, casco no chão. Do casco no chão. O cavalo perde a propriocepção que ele tem e isso altera a movimentação dele. Então, sugiro aos peões que gostam de gambiarra, etc., pode pôr. Quer mudar? Bota grossa, mas bota levinha, né? Para não fazer muito peso. Jean, deixa eu ir para um outro rumo dessa prosa. Vai. Tem duas colocações aqui. Uma é a seguinte, eu vejo o pessoal comentar com as expressões do tipo, esse cavalo é muito bom, mas falta perna, tem pouca perna, né? Uhum. Será que não seria hora de você, antes de pensar em colocar uma corrente, uma ferradura, se responder o que significa ter pouca perna? Para que esse cavalo tem que articular mais? Eu acho que a resposta acaba sendo o seguinte, porque só assim que ele ganha a pista. Pera lá, para que esse cavalo tem que articular? Quanto ele tem que articular? A que altura do chão esse casco, principalmente do posterior, que é o foco aí, tem que sair do chão? A que altura para que ele seja eficiente, positivo? Você já procurou saber disso? Já procurou se informar nesse sentido? Então, assim, essas coisas a gente ganha muito com mais objetividade e vai largar muita bobagem aí de lado, caminhar mais no sentido mais lógico, né? Outra coisa que eu penso, por que ao invés de colocar corrente, de artificializar o movimento, você não escolhe um cavalo que movimenta assim naturalmente? É o que eu falei, pressão de seleção. Vão largar realmente, tirar a emoção de lado, ser mais frio na seleção e falar, esse cavalo realmente, esse cruzamento não deu certo, esse também não, pronto.
separa no outro curral aqueles que realmente são bons. E aí trabalha a melhoria desses animais. Tá? Agora, pegar um animal que é arrastado, que tem perna arrastada, que não articula, que não avança, e querer fazer isso, gente, isso é uma perda de tempo. Pega um cavalo que realmente tem a qualidade. Ah, mas é difícil. Não, não. É difícil ou está ainda mais difícil porque vocês não estão trabalhando na seleção. Se a gente atacar a seleção, o melhoramento, a gente vai acelerar esse processo, a gente vai ter um número de animais com qualidade muito maior. Então, pense dessa forma. Eu acho que a gente tem que desviar um pouco esse pensamento. Ao invés de pensar em colocar corrente, ferradura, adulterar, vai atrás de um cavalo que tem essa qualidade. Eu acho que esse é o caminho melhor. Robertinho, o programa está bombando. Vou deixar uma pergunta aqui. O que os árbitros buscam na rédea livre exatamente? Que o cavalo mantenha exatamente a mesma atitude da cabeça e pernas como se compressão estivesse. Que o cavalo afrouxe um pouco a cabeça, mas mantenha a movimentação. 3. Que o cavalo diminua um pouco da qualidade do andamento sem cair muito de nível. E quanto exatamente vale a rédea livre em termos proporcionais na nota final? Isso para daqui a pouco. Muito boa pergunta, eu acho que Muito boa pergunta. Éder Mauro Mai, meu amigo, presidente da Associação do Espírito Santo, um grande abraço. Paulo Magalhães Novoa, um abraço para você também. Raquel Bittercu Moura. Raquel, gostei da ideia dos amadores juntos com os profissionais, ser classificado entre os amadores. Aí eu entro em pista também. KKK. Parabéns por levar o Robertinho. Ele é sinônimo de cultura equestre. Tá bom, Nada? Valeu, então, obrigado, Raquel. Bom, vamos então na questão dessa... Então vamos na pergunta. Ó, eu acho pertinente demais essa pergunta, e até estamos às vésperas da exposição nacional, e outras tantas virão, e também aqui eu quero envolver o cavalo Campolina nesse comentário, porque com o mesmo perfil, a mesma condição, o mesmo uso, né, a aplicação prática, o cavalo marchador, e também lá a gente está começando a pensar e considerar o uso da marcha livre, enfim. E aí é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque eu tenho ouvido muita conversa, muita dúvida, muito questionamento que é bom esclarecer. A primeira coisa que eu gostaria de dizer, pessoal, é o seguinte: é bom que a gente fale numa linguagem mais correta, que a nossa cultura seja realmente preservada, né? Não, o termo correto não é rédea livre. Essa terminologia, não sei de onde surgiu, mas não é por aí. O que é livre é o andamento. Nós temos o passo livre, a marcha livre, o trote livre, o galope livre. E esse livre significa a ausência de contato da mão do cavaleiro com a boca do cavalo, portanto, rédea frouxa. Marcha livre é o que a gente usa nos concursos de marcha hoje em dia. Passo livre é uma figura da prova marchador ideal, portanto, é o andamento que é livre, então não é rédea livre. Tá? Falando de marcha livre, o que o juiz quer com a marcha livre? Essa me parece a pergunta feita aí. Pessoal, na marcha livre, o único objetivo, olha, é importante que vocês ouçam isso sim e entendam isso dessa forma, porque fala-se muita coisa, vamos enxugar isso, tenham a certeza de que isso é o correto. O único objetivo que se quer com o momento da marcha livre é oferecer ao árbitro mais recursos para ele confirmar que aquele animal que está sendo avaliado tem a dissociação natural e não imposta por qualquer artifício ou pressão de equitação. É somente esse o objetivo. Muita gente acha que o cavalo, durante a marcha livre, tem que preservar o pescoço sustentado, a cabeça alta. Não, é livre, ele pode colocar a cabeça onde ele quiser, pode lamber o chão, pode se manter alto. E nem tem que se valorizar aquele animal que mantém a cabeça sustentada. Não, se ele mantém a opção dele, se ele deixa baixo a opção dele, não tem essa observação. O juiz não pode e não deve considerar isso, mas única e exclusivamente, se esse cavalo mantém a dissociação ou se ele tende a diagonalizar mais ou consideravelmente, uma pequena diferença sempre há. É claro, um cavalo que está sob o ajuste e você tira todo esse contato, ele então poderá até tender... por equilíbrio, né, Betinho? Por tudo, é porque é mais fácil até diagonalizar um pouco mais, né? Então ele pode tender um pouquinho, isso é natural, mas ele tem que preservar essa dissociação de forma natural. Então isso é que eu quero dizer que é o foco. O objetivo não é se a perna ficou largada, se ele perdeu o estilo, se a passada ficou mais ampla. Não, pessoal. Única e exclusivamente o objetivo é ver se esse animal
preserva a dissociação naturalmente, sem artifícios, ou se ele perde essa condição. Basicamente é isso. E por que a gente tem que introduzir esse momento da marcha livre nos concursos de marcha? Porque, infelizmente, tem cavalos aí que não têm essa dissociação natural, mas sim através de artifícios, de ferradura pesada e outras coisas aí que se faz, que realmente tira a sua naturalidade e impõe uma coisa que não é verdadeira. Esse cavalo pode até apresentar uma dissociação artificialmente, mas nunca vai transmitir para seus filhos. Eu rebato a mesma coisa porque é isso, claro. O meu sonho é, num futuro próximo, a gente tirar a marcha livre do concurso de marcha. Por quê? Porque a gente vai passar a selecionar de forma tão correta que daqui a pouco nós não teremos esses animais artificiais em pista, somente os naturais. Portanto, é esse o objetivo. Eu quero chamar a atenção essa expectativa de o cavalo manter o seu estilo durante a marcha livre. Existe uma figura maravilhosa no adestramento clássico, que é o piafé em descida de mão. Piafé é aquela figura em que o cavalo vem no trote, vai reunindo e passa a trotar no mesmo lugar. Uma figura difícil, enfim, exige o máximo de impulsão, o cavaleiro solicitando do cavalo a sua vontade de ir para frente, mas também uma contenção, uma reunião máxima, ou seja, o cavaleiro resistindo com as mãos, contendo essa energia. Portanto, o cavalo, com toda essa energia, a energia só vai para cima, o cavalo passa a trotar, saltando no mesmo lugar. E isso exige, então, essa impulsão, como eu falei, e a reunião máxima. O que é o piafé em descida de mão? Quando, então, o piafé está estabelecido, o cavalo trotando no mesmo lugar, o cavaleiro desce as mãos, perde o contato da sua mão com a boca do cavalo e o cavalo deve manter-se no piafé. Isso é uma figura maravilhosa, de uma dificuldade extrema e que se busca no alto nível de um adestramento. Ora, no nosso cavalo, nós não estamos buscando adestramento, esse nível, não é isso que se procura, os objetivos são totalmente diferentes. E para se conseguir um piafé em descida de mão, exige anos e anos de adestramento e trabalho. Então, assim, querer que um cavalo marchador, na sua condição, preserve o pescoço sustentado quando numa marcha livre, não tem sentido, não é coerente, e eu quero deixar de forma firme e registrar aqui, não é esse o objetivo do juiz nesse momento. Única e exclusivamente observar se sem as ações do cavaleiro, esse cavalo preserva a sua dissociação. No caso da marcha picada, nós temos que ver também a condição da indução de animais de marcha batida para marcha picada, ou seja, se esse animal preserva a sua condição de marcha picada natural. Chamando atenção para que, na medida que muitos dos treinadores, dos profissionais, querem deturpar e transformar a marcha batida em marcha picada, eles acabam condicionando seus animais para que mesmo em marcha livre, eles continuem marchando picado sem ser isso natural. Não é tão difícil, através de artifícios, de imposição, esse animal sai muito acelerado, enfim. Então, criou-se mais uma alternativa. Qual é? Agora, daqui a pouco, depois da Nacional, o juiz, ele mesmo vai ter que montar, sair ao passo livre e fazer uma transição para marcha livre, para que ele, nas condições dele, sem pressão desse animal, ele possa avaliar se esse animal preserva de forma natural a marcha picada, quando é esse o julgamento, ou se ele preserva também a dissociação na marcha batida. Portanto, a gente entende que é possível você fazer artifícios e preservar isso, e a gente vai buscando sempre alguma forma de trazer a verdade, fazer com que isso seja transparente. Então, o juiz precisa dessas alternativas. Na medida que o treinador cria a alternativa, o juiz também tem que criar alguma para poder conseguir a veracidade, a verdade na sua avaliação e a forma mais justa. E, consequentemente, cuidar também da seleção da raça. Pessoal, um juiz que julga um concurso de marcha, uma exposição, não é como um juiz de futebol, um juiz que avalia a competição única e exclusivamente. Tem uma visão muito mais apurada nisso aí, que é exatamente a seleção de uma raça. Afinal de contas, esses animais que são os ganhadores serão aqueles que vão ser procurados para reprodução, enfim. E a gente tem que preocupar com isso, precisa preservar isso sim. Portanto, é um alerta aí, a gente não pode ser somente competidor. A gente que cria tem que preocupar sim com a seleção, com a pressão de seleção, tirar a emoção de lado em algum momento, ser frio para avaliar. Realmente, esse resultado no cruzamento não deu certo, esses indivíduos aqui não são aqueles positivos. Aqueles que realmente são naturalmente marchadores é que devem ser trabalhados nesse sentido. Bom, depois dessa aula que o Robertinho deu, tem N perguntas aqui. Roberto Cacete Cavalo, sempre achei que marcha é aptidão, mas marcha é aptidão mesmo, viu, Roberto?
pode ser melhorado ou piorado pelo sistema. Muita gente assistindo, mandando abraço, Teovão Gomes, Thiago dos Santos, Ara JBA. Falou de muita pergunta aí, Jean? Vamos falar aqui agora. Eu tô querendo achar do Zé Maria. Aqui, ó. Robertinho Pesado. Zé Maria Franco Tarso. Parabéns por dividir seu conhecimento e experiência no programa. Tô agradecendo também, viu, Zé Maria? Minha pergunta é se você teria alguma sugestão quanto à pontuação e valorização na premiação dos animais que melhor executam a prova funcional. Deveríamos valorizar mais os melhores na funcional, por exemplo, no grande da raça? Grande abraço para mim e para você. Obrigado. Bom, eu vejo o seguinte, Maria, eu acho que é muito importante que se veja a prova funcional de uma forma um pouco diferente do que ainda se vê. Eu confesso que alguns até tinham vontade de eliminar essa prova e de forma nenhuma a gente pode aplicar esse retrocesso, né, nessas nossas raças marchadoras, de forma nenhuma. A gente teve um crescimento muito grande nesse direcionamento, na correção do direcionamento da seleção do nosso cavalo, a partir do ponto que a gente aplicou, da forma como vem se aplicando aí, a prova funcional. Quanto ao seu peso, é questionável. Se depender de mim, eu acho que deveria até pesar um pouco mais, sim, porque eu sou muito usuário do cavalo, eu gosto de montar o cavalo para diversas situações e, claro, o cavalo de sela é rico, ele é cheio de alternativas e a gente que se limita à marcha e mais ainda ao concurso de marcha, a gente está diminuindo muito o nosso cavalo no seu potencial. De forma que se a gente tiver como, eu aqui não tenho aqui para te falar a verdade prontamente, uma ideia, uma opinião específica quanto à valorização, que valor, mas acho sim que ainda há espaço para a prova funcional ocupar no sentido do seu valor, no sentido da sua contribuição num processo de seleção. Afinal de contas, a função do nosso cavalo, lembrando, nós temos cavalos de sela e cavalos de tração, e então a função do nosso cavalo, como cavalo de sela, é conduzir o cavaleiro com segurança, com conforto, numa série de possibilidades aí que a gente vê, e a marcha é um diferencial extremamente positivo. Não podemos deixar de lado essa realidade. Portanto, a prova funcional é a única que avalia essas qualidades do cavalo como cavalo de sela e não como marchador. O concurso de marcha, sim, o avalia muito bem até como marchador. Mas é a prova funcional que confirma as qualidades do cavalo como cavalo de sela. E ela precisa ser valorizada e acho que ainda há espaço para que ela seja mais pontuada no sentido de nós evoluirmos e acelerarmos o nosso processo de seleção. Top line. Robertinho, o Rancho Márcio está aqui, diz que está ligadinho com a gente lá. Obrigado, viu, Rancho Márcio. Queria ver com você, para a gente falar um pouquinho, acho que você selecionou umas figuras da prova funcional, da função. Não tem lá as figuras? Então vamos colocar lá as figuras para que você faça algumas observações do que é avaliado ali e do que não é avaliado. Eu só queria completar uma coisa, que tem uma pergunta boa aqui, para a gente fazer depois. Está perguntando, Robertinho, deixa eu só achar aqui, viu? Qual a diferença de engajamento e flexionamento e engajamento dos posteriores? Se isso atrapalha no diagrama do cavalo. Eu gostaria de voltar, porque acho que isso é uma pergunta importante. Claro. Mas vamos falar um pouquinho da prova funcional, porque eu acho que a gente está chegando e muitas vezes os nossos próprios peões cometem muitos erros bobos, né? E tem muita gente aí que não sabe alguma coisa. Vamos falar sobre isso? Claro, vamos lá. Então, solta aí, vamos soltando devagar. A porteira primeiro, né? Aí, ó, vai falando aí, Robertinho. Bom, essa prova é dividida em várias figuras, né? Essa aí é a primeira, da porteira. O cavalo tem que se aproximar sem reações, oferecer uma ajuda. Ele tem que ajudar o cavaleiro a executar a função. Então ele precisa chegar de frente, agora cruzando os posteriores, cedendo então a garupa, ele se aproxima e se mantém paralelo à porteira, facilitando o trabalho do cavaleiro. Como eu falei, não deve haver reações e isso confirma então uma necessidade que a gente tem no cavalo no dia a dia, no campo, executando aí. Passando então para a próxima figura, a figura das balizas, confirma a regularidade, o equilíbrio do cavalo em executar curvas para um lado e para o outro de forma simétrica, sem se perder, sem reações da mesma forma. Agora então uma tomada para o galope,
E aí, lembrando que o cavalo nosso tem que galopar, é fundamental que galope sim. E aí, confirmando o seu equilíbrio, galopando no pé correto, nesse caso aí é o pé esquerdo, pé e mão esquerda à frente. Aí, então, já um animal apresentando reações, isso tudo galopando vai aí ser penalizado, um galope né? falso, tá vendo com o pé direito e mão direita à frente, isso aí é indevido, então ele é penalizado sim, já. Acho que foram tiradas aí algumas figuras, né? Aí então a próxima figura, que é a figura do salto, nada exagerado, apenas um salto numa altura razoável, como é aquilo que a gente encontra no dia a dia, numa cavalgada, numa lida no campo, com um tronco caído, algum barranco, enfim. Então é uma figura que também simula essas condições, né? Mostrando aí uma falta, o cavalo derrubando a vara. Um derrube de todo o paraflanco, nesse caso ele é penalizado ainda com uma pontuação maior, são 15 faltas. Na sequência, a figura dos tambores, então confirma aí esse equilíbrio também, a impulsão, o cavalo conseguir se manter em curva, se manter no galope e com equilíbrio fazendo a troca de pé no galope, ou seja, pé esquerdo, pé direito, conforme a mão de direção que ele segue. Então é isso que se objetiva. Nesse caso aí o animal perdeu um pouco a impulsão, derrubou o tambor, então mostra limitações desse animal. No caso, o derrube do tambor é uma falta. A próxima figura do alto, esse cavalo tem que parar equilibrado, né, distribuindo bem os seus apoios, sem maiores reações, ou seja, é uma parada que demanda cuidado do cavaleiro nas suas ações, para que o cavalo então não apresente reações indevidas. Aí, então, um cavalo que passa do ponto onde ele deveria parar, teria que parar entre aquelas balizas ali, então ele é penalizado com uma falta por essa questão. Na sequência, a figura então do apiar, se afastar e montar novamente, o cavalo mostrando que aceita essa aproximação e o montar sem reações, facilitando também o trabalho do cavaleiro. Essa figura aí, pessoal, às vezes as pessoas acham que é um simples cumprimentar, mas não. É uma forma que a gente tem de mostrar que o cavalo aceita esses movimentos de mão, às vezes o cavaleiro carregando alguma coisa, um instrumento, enfim, e o cavalo aceita isso aí, não é um cavalo que reage bruscamente, isso é muito importante. Na sequência, o ladear, o cavalo tem que dar 3 passos aí para o lado, 1, 2, 3 passos, para então passar para o recuo, também mostrando que o cavalo aceita os comandos. Então aí vejam como é que esse animal é muito excitado, reativo, isso não é o ideal. Na sequência, a figura do recuo, é uma figura também que muito necessária em algumas situações, a gente avança numa cavalgada, num lugar que não dá para recuar, não dá para sair, no momento de apartar um gado, fechar uma porteira, então o recuo tem que acontecer e, claro, sem interrupção, como agora ocorreu, nesse caso o animal tomou uma falta porque parou, não foi contínuo, é penalizado quando reage, quando levanta a cabeça, e se empinar, aí, claro, a punição é alta, jamais se deve aceitar. Na sequência, depois do recuo, o passo livre, vejam que não é rédea livre, como falei agora mesmo, passo livre, o cavalo tem que se mostrar fazendo extensão do pescoço ali, né, Albertinho? Fez e não que tivesse que fazer. Esse fez, esse alongou, né? O importante é que ele mantenha esse ao passo sem sair. Aí, no caso, o cavalo vinha ao passo, parou e continuou, então ele é punido com uma falta. Esse outro caso, ele fez uma transição para marcha, o cavaleiro teve que atuar. A cada vez que o cavaleiro atua nesse sentido, é aplicada uma falta no conjunto. Betinho, tem uma pergunta aqui, eu me perdi, mas eu lembrei. Por quê? E eu também tenho essa dúvida, né? Eu já tive. Por que os cavalos, a gente tem tanta dificuldade naquele galope que teoricamente seria tão fácil? Eu não digo nem um cavalo muito jovem, cavalo das primeiras categorias, fazer aquela troca de pé, né? Vamos imaginar que aquela troca de pé já é para um cavalo mais, né? Que tem um nível de equitação já um pouco maior. Mas por que a dificuldade tão grande que a gente tem de sair para o galope? Bom, Jean, primeiro para te dizer que o galope é um andamento diferente de passo e marcha. Eu quero dizer isso porque, na verdade, passo e marcha têm a mesma sequência de apoios, a mesma distribuição de apoios, praticamente sendo a marcha mais acelerada que o passo, mas com a mesma distribuição de apoios. E no caso do galope, não, realmente é uma sequência diferente. O cavalo tem então que promover uma série de mudanças
para que ele faça a transição do passo para o galope ou da marcha para o galope. E isso exige equilíbrio. E muitas vezes o animal que tem um tempo de apoio lateral, que é um tempo mais desequilibrado, esse tempo um pouco maior, ele vai ter um pouco mais de dificuldade de passar para o galope. Então a gente tem que entender que comparado com um cavalo de trote, por exemplo, o cavalo de trote tem mais facilidade para sair ao galope do que o cavalo de marcha. Mas sendo esse cavalo de marcha um animal equilibrado, e isso é comum, é natural, é muito frequente, esse cavalo terá facilidade. E mais facilidade ele vai ter se melhor condicionado. E aí está o problema. Poucos ainda, hoje nem tanto, mas ainda assim a gente vê muito treinador que não aplica o galope aos seus animais. Até pouco tempo a gente ouvia que o cavalo marchador não pode galopar não, porque estraga a marcha. Isso é absurdo, o cavalo precisa galopar sim. Então eu acredito, Jean, que a dificuldade vem da falta de maior condicionamento, de maior trabalho ao galope. Nosso cavalo precisa galopar mais do que a média por aí, do tempo que se dá de galope. A partida ao galope tem que ser precisa, tem que ser imediatamente no momento que se precisa. E não na hora que o cavalo quer ou que ele atinge um limite de amplitude da marcha e passa a galopar. Não, ele tem que galopar, tem que estar condicionado para isso. E as trocas de pé, eu concordo com você, seria ideal para um cavalo mais evoluído. Infelizmente, o nosso sistema de julgamento e uma série de coisas aí impedem que a gente faça uma separação por categorias aí, para que esses animais mais velhos somente fossem exigidos na troca de pé ao galope. Mas mesmo assim, a gente já tem conseguido bons resultados e isso mostra equilíbrio do cavalo e mostra uma boa atenção ao comando que é dado. Essa troca de pé se faz sob comando do cavaleiro. Então isso confirma, desculpa, um condicionamento sim bem feito, um cavalo que é capaz de executar e aí passa pela condição também de ser um cavalo com aptidão para a sela. Um cavalo que tem aptidão para a sela, ele precisa galopar, precisa oferecer essa facilidade ao cavaleiro de sofrer essa mudança, essa transição de um andamento de passo ou marcha para o galope. Então isso precisa estar na prova, isso na prova é avaliado e exatamente a dificuldade que você me perguntou, Jean, eu entendo que seja pela pouca aplicação do galope nos nossos animais marchadores. Com certeza. Vamos chamar o intervalo, antes de mandar uns abraços aqui. Nosso amigo Cláudio Figueiredo Costa, esse monta-cavalo, mandando um abraço para você, Robertinho. Valeu, Cláudio. Tá certo, tá nos assistindo. Cláudio, estive lá na fazenda, tá tudo top, depois a gente te passa. Pastor Célio Vicente. E vou deixar uma perguntinha aqui, que eu também não entendi. Da Vivian. Robertinho, por que é indesejável que o animal coloque a língua para fora na prova funcional, fazendo perder pontos? Abraço para vocês. Vamos chamar um comercial. Robertinho vai pensar nessa pergunta sua, Vivian. E agora mais um intervalo, mas te espero na volta, hein? Estamos apresentando... Encontre tudo o que você precisa na Selaria RM. Produtos de excelente qualidade para cavalo e cavaleiro, com entrega em todo o Brasil. Compre pelo site e receba seu pedido em casa com conforto e comodidade. Qualidade e procedência tem nome: Selaria RM. 31 9987 5284. Cursos Net Saber. Eu sou Alexandre Gubesso e nesse curso vamos abordar o tema manejo nutricional de equinos. Conhecer os nutrientes e como eles se interrelacionam, entender qual a matéria-prima pode ser utilizada para formular dietas para equinos e como fornecer esse alimento, além de ressaltar os riscos do uso inadequado do manejo nutricional. Cursos Net Saber. Eu também faço parte dessa ideia. Conheça o passo a passo da Mota e Etchepare. Feita a contratação do ME-COB, nossa equipe prontamente entra em contato com a leiloeira e realiza o acompanhamento do leilão, promovendo a análise e a confecção dos contratos de compra e venda, bem como a consulta aos maus pagadores já cadastrados em nossa base de dados, evitando assim futuras inadimplências. Confirmadas as vendas com os compradores, é feita a emissão e o envio de todos os boletos da compra e posterior acompanhamento mensal dos pagamentos por nossa equipe especializada.
Recebidos os valores em conta, é feito o repasse ao cliente, que pode acompanhar sua movimentação de compra e venda de forma totalmente online pelo nosso sistema MECOB. Acesse mecob.com.br ou entre em contato para saber mais. MECOB, a solução financeira do mercado equino e bovino. Aras Cristal PVB, localizado em Onça do Pitangui, Minas Gerais, é na atualidade um dos expoentes na seleção da raça manga larga marchador. Tudo passa por rigorosos critérios de qualidade. Esse cuidado em todas as fases de criação dos animais gera grandes resultados e eficiência nas pistas. Desde a montagem da base do criatório, com a escolha da centenária linhagem Favacho e grandes doadoras e garanhões de genética consagrada, a cruzamentos direcionados, consagrando vários campeões nacionais com o sufixo Cristal PVB. Eficiência na criação é o que destaca o Aras Cristal PVB como um dos melhores criadores e expositores do ranking nacional. Aras Cristal PVB, na vanguarda da raça manga larga marchador. Voltamos a apresentar Voltamos com os momentos finais do programa de hoje. Acompanhe com a gente. Bom, quero só falar de duas coisas. A primeira, nós oficializamos hoje uma parceria do NET Marchador com a Mota Etchepare, do meu amigo Guto, e com o Agcanal e o Canal do Boi. Então, a Mota Etchepare, para quem não sabe, é um sistema de cobrança. Ele me deu tanta informação hoje que eu já nem sei. Vocês viram aí durante todo o programa, nos breaks. O Guto é um cara fantástico, você conhece bem ele, né, Robertinho? Conheço o Guto. Hã? Conheço o Guto. Então, ele desenvolveu esse sistema de cobrança, tem tido uma aceitação fantástica. Todos os meus clientes que fazem leilão hoje têm cobrança com o Guto. Ele está, assim, de vento e pouco, firmou essa parceria com o canal. Então, o NET Marchador vai estar lá, nós vamos definir grade ainda, todos os dias, nós vamos fazer algumas entradas e uma resenha, possivelmente no final do dia, de acordo com essa grade, para a gente poder manter, e nós vamos roubar pessoas, inclusive o Robertinho, com certeza, durante a Nacional, para a gente fazer esse bate-papo todos os dias, falando um pouquinho do dia que passou, falando dos problemas que estão sendo levantados. Então, esse é o primeiro fator. O segundo, a partir de quinta-feira, mais certo, vai ter tudo isso que o Robertinho falou aí em 2 minutos, num curso sobre online. O curso não é presencial. Se tiver um curso presencial mais detalhado, consulte o nosso Robertinho. Bota o telefone do Roberto Naves aí. Você tem, Thiago, o telefone do Roberto? Passa lá, Estevam, para colocar. O Robertinho dá curso, né, Roberto? Dá cursos durante de equitação, de iniciação, para prova social, etc. Coloque lá o telefone do Robertinho. Mas, se quiser mais detalhes, é isso. Mas quem está precisando de um toque, quem está precisando de um retoque, de um cuidado, esse curso a partir de quinta-feira está no ar, para você passar a semana que vem dando os últimos detalhes, se for igual ao meu sistema de treinamento, que dou ênfase na prova funcional só a partir de agora, sim, porque senão o cavalo tende a antecipar os movimentos, então prefiro... Porque se o cavalo estiver bem, vai fazer aquela prova toda, né? Na verdade, o pessoal tem que tomar cuidado de não querer executar a pista e a sequência das figuras, porque o cavalo tende a precipitar. O importante, se o seu cavalo está com uma certa limitação em uma ou outra figura, que se execute aquela figura especificamente e de forma ideal que seja fora da pista. Você vai fazer uma porteira que seja uma porteira no campo, você vai fazer um recuo num lugar que não seja aquele da figura da pista. Exatamente. Isso evita que o cavalo venha a precipitar a execução das figuras. Exatamente. E quem tiver, pega lá, que ali estão todos os critérios de como é isso. Adquira lá os nossos cursos. Novamente falo, a gente transformou o leilão, tiramos os lotes que a gente conseguiu vender, nós estamos fazendo uma venda direta agora, direto lá no site da Atualidade, www.att-agronegócios.com.br, tem uma venda direta e nos ajudem a manter o programa. Acho que faz tanta vantagem esse dinheiro todo da arrecadação de cursos, de tudo, é para manter o programa, que é um custo alto, e essas vendas de cobertura,
de embrião, tudo é para reverter, porque a gente realmente, senão daqui a pouco, infelizmente, nós vamos ter que acabar com ele, porque realmente fica tirando do... eu não quero ganhar, mas também não quero tirar do bolso, não, né, Robertinho? Não pode parar, não. Com certeza exatamente. Vai progredir. Então, todo mundo vai nos ajudar a partir de agora. Robertinho, tem várias perguntas aqui. A gente já está no último bloco. Passou rápido demais, mas uma eu queria, porque eu acho importante. É do Luiz Paulo. Antes, teve um rapaz que mandou aqui, acho que é Aras, não é LT, não. Que é Aras LT do Mineiro. Mandou um vídeo de uma égua, dizendo que a gente não responde as perguntas, como que levantaria o conjunto de frente dos animais. Deixa eu te contar. Primeiro, vídeo de égua não tem como a gente analisar aqui, né? A gente pode falar, seja um dia a gente for falar de exercício, né, Robertinho, sobre flexão, a gente pode até colocar o nome da sua égua, se você mandar uma autorização, né, para que a gente passe para o Brasil. Então, assim, a gente responde tudo que está ao nosso alcance. Mas eu acho que a pergunta que você me fez dela aí tem a ver Exatamente. com essa necessidade desse... Boa noite. Minha pergunta é, diferença entre flexionamento de posterior e engajamento, e se a falta de flexionamento desse posterior pode até atrapalhar na dissociação da marcha. Bom, eu vou responder a segunda pergunta, talvez seja mais simples, mais objetiva. Se a falta de flexionamento pode atrapalhar na dissociação? Creio que não tem uma relação direta. Você pode ter cavalo que dissocie mais ou menos, articulando pouco, e cavalo que dissocie mais ou menos, articulando muito. Não tem uma ligação tão direta nesse sentido, não. Quanto à comparação da articulação, do flexionamento e do engajamento, muito interessante aí, pessoal. Eu acho que se faz um pouco de confusão no que diz respeito a engajamento de posterior. É muito comum a gente ouvir o seguinte comentário: aquele animal é melhor do que o outro, porque é mais engajado, com melhor rendimento. Opa, é muito importante que se fale o seguinte: o que é engajamento de posterior? Um cavalo que está engajado, ele está comprometido. O posterior engajado é um posterior que se compromete com alguma coisa que não é aquilo que ele naturalmente faz. Os cavalos têm no posterior, a função do posterior de um cavalo é projetar a massa para frente, também projetar o corpo dele para frente, empurrar esse corpo para frente. E ele então, com o engajamento, ele assume um outro compromisso que não esse. Qual é esse compromisso? Na medida que o cavalo trabalha com o posterior mais à frente, ele cria uma resultante no movimento que não é só horizontal para frente, mas é para cima. Quanto mais para frente o cavalo coloca o posterior, mais ele cria um vetor para cima. E, portanto, serão dois vetores, um para frente e um para cima, e que gera uma resultante, né? A física nos mostra isso aí. Um vetor para cima e um vetor para frente, tem uma resultante. Essa resultante seria como uma flecha que atua de baixo para cima no peito do cavalo, entre as mãos do cavalo. É como se a gente colocasse um macaco hidráulico no peito do cavalo e fizesse o cavalo, levantasse o peito do cavalo, tornando a frente do cavalo mais leve, mais sustentada com o trabalho do posterior. Então, o cavalo que engaja o posterior, ele compromete esse posterior não somente com o avanço, com a propulsão do corpo para frente, mas com a sustentação da parte de frente desse corpo. O cavalo passa a ter um apoio na embocadura mais leve, porque ele não se debruça ali, mas é sustentado, elevado. Ele ganha agilidade, ele ganha facilidade em mudar de direção, em cercar um boi, fazer uma curva mais ágil numa prova, enfim. E isso é necessário, isso é fundamental, mesmo porque a gente monta lá em cima do ponto de equilíbrio do cavalo, sobre as mãos, sobrecarregando ali essa região, então é preciso que se transfira peso para trás, aliviando a frente. E quando o posterior entra um pouco mais, ele se engaja, ele assume esse compromisso, que é basicamente da mão, de suportar o peso, ele assume um pouco esse compromisso de sustentar a frente. Ora, um cavalo de frente sustentada é muito importante, é necessário para que ele evite tropeçar sobre a mão, para que ele evite ser sobrecarregado nos anteriores, ele tenha um apoio suave na embocadura e não sobrecarregue, não carregue o cavaleiro, não arraste o cavaleiro nas mãos. É muito importante, só concluindo aqui. Lógico. O cavalo que tem mais engajamento, diferente do que se pensa, que ele tem mais amplitude, não. Quando o cavalo movimenta, imagine que aqui seja o tronco e a garupa do cavalo e aqui o posterior. Então, esse movimento mais curto se traduz num cavalo de passadas curtas, sem rendimento.
Quando ele aumenta o curso desse movimento do posterior, ele ganha rendimento, ganha amplitude. Mas na medida que o cavalo compromete também a coluna, baixando a garupa, tá? E fazendo a coluna mais arredondada, aí sim ele está engajando o posterior, fazendo com que esse posterior se comprometa não somente com a propulsão, mas com a sustentação da frente e, consequentemente, ele chega a encurtar a passada nesse caso, porque a energia que ele usava só para jogar esse corpo para frente, ele usa um pouco para sustentar. Então, ele perde um pouco da amplitude no rendimento, mas ganha em sustentação, leveza da frente, que é fundamental. Então, é um preço que ele paga para ter uma outra qualidade necessária, que é a sustentação da frente. Isso não é um encurtamento considerável apenas, não é certo dizer que esse cavalo ganhou do outro porque ele é mais engajado, com mais amplitude. Não. Se ele está mais engajado, ele perde um pouco dessa amplitude e isso é preciso que se entenda, portanto, pessoas fazem um pouco de confusão. Esse engajamento é fundamental para a sustentação do conjunto de frente, dando leveza, equilíbrio, agilidade a um cavalo de sela. Top dos tops. Então tá aí. Bela explicação. Não vou nem disponibilizar mais, porque o Robertinho já falou tudo. Agora tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, que você falasse, você tem mais gabarito do que eu. Mas antes, o que é a pergunta? Eu vou falar, mas antes eu queria chamar só a égua da semana. O que fazer quando o animal tem um trauma de boca? Acho que isso é uma boa pergunta. Aí aproveita e responde da língua da moça que a gente não respondeu. Antes disso, vamos chamar a égua da semana aí. A promessa para Nacional, essa também está mais do que promessa. Ela já é realidade. Mas vamos lá. Um dos destaques das fêmeas para a Nacional 2018 é a habilidade da Muralha de Pedra. Filha de Lobo da Pedra Verde em Organza do Espinho Preto, esta bela égua encanta por onde passa. Com mais de 30 títulos na raça, destacamos neste ano de 2018 os de campeã égua de marcha e primeiro prêmio campeã das campeãs marcha na exposição de Curvelo. Na exposição Herdeiros da Raça em Belo Horizonte, sagrou-se campeã égua de marcha. A habilidade da Muralha de Pedra é uma das grandes apostas para a Nacional 2018. Uma filha do Lobo da Pedra Verde, que até esses dias estava em primeiro do ranking, na Organza do Espinho Preto. Como Atlas, a habilidade não é mais promessa, né? É realidade. Verdade absoluta. Vai estar aí. Vai ser uma das favoritas para brigar pelo título aí na Nacional, na categoria dela. Então, vamos lá. A outra, a Vivian, perguntou da língua. Por que é penalizado? Acho que não é só na profissional, é durante o concurso também, né? E como fazer quando um cavalo tem um trauma da embocadura? Bom, quanto ao posicionamento da língua, Vivian, é claro que um cavalo, quando ele expõe a língua, ele está mostrando, manifestando alguma condição de desconforto, né? Além do risco dele morder, dele cortar a língua, então a gente tem que pensar nesse sentido. Se esse cavalo está bem embocado, com a embocadura bem ajustada, bem condicionado, dificilmente ele vai criar essa condição, esse hábito de colocar a língua para fora. Isso se dá normalmente por uma reação de defesa frente a alguma injúria que ele está sofrendo, uma pressão muito forte, uma embocadura indevida e, portanto, a gente, ao penalizar numa prova, a gente atenta ao treinador, a pessoa que está preparando esse cavalo, para esse cuidado. Se você deixa isso acontecer, não se preocupa em cuidar com esses limites dessa pressão de uma embocadura indevida. Então, é uma forma que você tem de corrigir, de coibir o abuso nesse cavalo. A gente tem que tomar cuidado porque a boca é muito sensível e sobre a boca a gente atua com um instrumento que não deixa de ser pesado se mal utilizado. Então, a gente tem essa preocupação de punir, de penalizar, para que se atente a isso e cuide um pouco mais nesse caso. Quanto a um trauma que possa vir a ter um cavalo, vai depender muito do grau desse trauma, do que se atingiu, né? É claro que ele pode ser irreversível se foi um trauma muito pesado, muito agressivo, e se é reversível, isso poderá ter sucesso, um trabalho de reversão desse quadro, nós vamos ter sucesso, em primeiro caso, identificando a razão, identificando o trauma e deixando esse animal em repouso por um tempo. Isso é fundamental.
Se você quer continuar a trabalhar esse animal durante o período, que se use uma focinheira, que envolve o focinho, nada dentro da boca, você pode então continuar a trabalhar sem que haja dentro da boca. Que se cuide para identificar o motivo do trauma e vamos evitar esse motivo, claro. Então, se foi uma embocadura indevida, se foi uma mão muito pesada, se foi um tranco violento, enfim, a gente tem que cuidar para identificar a razão e, claro, cortar essa razão. E no momento em que esse animal tenha recuperado da lesão, enfim, a gente volta a usar a embocadura, lembrando que na equitação que nós usamos, que é a equitação campeira, que advém da clássica, o animal precisa se apoiar na embocadura. Ele tem ali como que uma quinta perna, um quinto apoio, vamos dizer assim, para dar mais equilíbrio, além de que esse animal, com esse contato e com esse ajuste da embocadura, ele é como se ele lembrasse que é um cavalo marchador. Você preserva no cavalo essa condição da marcha que a gente busca, né? Trotar é mais fácil que marchar. E se você deixa um cavalo totalmente à vontade, por muito tempo, ele tende a diagonalizar, tende a trotar. Então é importante essa escola que mantém o contato, a gente usa essa escola em função também disso. E lembrando que já que o cavalo precisa se apoiar, a gente tem uma variedade grande de embocaduras, mas as ideais são sempre aquelas de bocado de médio a grosso, para que esse cavalo não fique intimidado, com medo de uma embocadura muito fina, muito cortante. Portanto, a gente vê muito aí nas raças, como quarto de milha, por exemplo, embocadura de bocado muito fino, muito cortante, exatamente para que o cavalo não se apoie. Aquela equitação S, não se quer o cavalo apoiado. E na nossa equitação, não. Portanto, a embocadura de bocado mais grosso, ela é ideal, de médio a grosso, para que esse animal tenha coragem de se apoiar e executar, assim, um trabalho de melhor qualidade. Lembrando que o nosso cuidado, sim, na aplicação da mão, tem que ser grande em função da sensibilidade da boca. Alguém me perguntou aí agora mesmo, Jean, a respeito do que eu acho da equitação campeira. Então, eu estou dizendo aqui a respeito de equitação clássica e da campeira que vem da clássica. Eu acho que é fantástica a equitação, exige sim um grande condicionamento do cavalo, principalmente para aceitação de comando com as duas rédeas numa mão só. A gente perde um pouco dos recursos quando a gente coloca as duas rédeas numa mão, mas é a equitação que a gente usa no campo para laçar um boi, para poder fazer algum trabalho, enfim. Então, ela vem da clássica, né? A base é a mesma, mas é até uma evolução na medida que você trabalha com as duas rédeas numa mão só, exige um pouco mais de comando de corpo, perna, enfim. Mas sou totalmente afeito, acho que é a equitação que a gente deve usar, deve buscar. E, portanto... Até na cavalgada para carregar a cervejinha, né? Ou um copo de Coca-Cola, no meu caso. Tá certo, aquilo que for preciso, né? Ô, gente, o que é bom dura pouco. Hoje foi o recorde de audiência dos últimos 6 programas. O Robertinho, das outras vezes, também foi recorde de audiência. Eu queria... Hoje nós falamos um pouco do Brasil, né, Robertinho? O assunto é tanto. Você vem aqui... Você fala que você vem muito, você vem pouco. E o Brasil classificou hoje, estamos firme e forte aí, né, Firme e forte, foi muito positivo. Vamos pegar a Bélgica e torcer pelo Japão pra caramba. O Japão vacilou no finalmente, entendeu? A gente quer agradecer aí a parceria com os amantes do machador, boné aí, camisa. Vamos entrar aí, comprar, adquirir, porque os bonés são massa. Eles realmente nos ajudam muito na divulgação aí, estão metendo bronca. Vou fazer um pedido encarecido. A gente está recebendo várias doações de cobertura. Não é delicadeza, não, gente. Por favor, estamos agradecendo a todos, principalmente esse cavalo de macho picado que a gente não tinha, né? Mas a gente precisa também que vocês adquiram as coberturas e os cursos, principalmente. Falo muito dos cursos porque o nosso público aqui de ao vivo é um público que eu vejo que quer melhorar, que gosta de equitação. A gente tem poucos criadores, né? Tá buscando. A gente tem alguns criadores tradicionais, como o Paulo Novo, a AP, o Cláudio agora, né? Que já são criadores do Kim, sempre entra e tal. Mas o nosso público mesmo, um público que dá 8 horas, 8h01, se não entrar, igual a gente entrou atrasado semana passada, não vai ter hoje não, e tal, e pererê. É um público que é ávido por informação. É isso que a gente está querendo disponibilizar nesses cursos online, que eu acho que é a coisa, né, que o seu primeiro, ou se você quer relembrar alguma coisa. A gente estava com o Gobês nos assistindo hoje, abraço aí, Gobês, nem te mandei um abraço na hora, porque foi tanta gente hoje, tanta pergunta, que eu fiquei até meio perdido aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente tem cursos hoje do Gobês, são 5 cursos
Estão todos lá já, os do Gobeso, os 5 disponibilizados de toda a cadeia, desde a criação, desde o nascimento à prática esportiva, a nutrição no dia da prova, garanhão, de égua, alimentos, etc. e tal. Tem o do Ribas falando sobre metodologia de julgamento de morfologia. Tem o do Diego falando sobre metodologia de julgamento de marcha. Tem o do Fernandinho sobre o uso das embocaduras. Tem o do André sobre doma de potopé. Agora temos do Naves como de prova funcional e já está sendo, só falta o Naves gravar a cabeça agora e você acabar a divisão dos módulos sobre flexionamento, né? Equitação básica. Equitação básica, que é outro ponto. Então a gente está assim, formando um grupo. A partir de agosto nós vamos investir também na parte de veterinária, primeiros socorros, primeiros atendimentos, anatomia topográfica, farmácia para gerência, o que você deve ter, primeiros cuidados. A gente vai ter muito sobre isso, porque o nosso objetivo é informar. Mas para isso, eu preciso que vocês nos ajudem a manter o programa. Seja fazendo a propaganda do seu Aras, seja comprando os cursos, seja doando as coberturas, seja comprando essas coberturas. A gente está tentando, a gente fez em 12 parcelas, porque a gente estava precisando apurar. Agora já passamos para 30 de novo, porque é o mercado de consórcio. Como eu encontrei com o Pinante. Pinante, um abraço para o que assistiu hoje. Não sei se você conhece, ele é um comerciante de cavalo lá do Rio de Janeiro. Ele falou, Jean, esse consórcio agora, o nego só vende cavalo em consórcio. 30 prestações, é verdade, Pinante. A gente tentou diminuir, não conseguiu, voltamos para 30, para que a gente possa realmente manter o programa e fazer com que isso aqui vire mais ainda, trazendo pessoas que colaboram com a gente, como o Robertinho. O Robertinho não ganha nada para vir aqui não, viu, gente? Tirando injeção de saco, ele vem por amizade mesmo, tá? Nós já vamos para a 41ª edição hoje, né? É a 41ª edição do programa. Então, quer dizer, é um programa, já atingimos mais de 1 milhão ou 1,5 milhão de minutos visualizados. Não, 1,5 milhão de visualizações, 3 milhões de minutos visualizados. Eu pedi para o Duda, que é o responsável pelo site, me atualizar, ele não mandou essa atualização hoje, mas 1,5 milhão de visualizações é coisa demais, não, Betinho? É muita coisa. É coisa demais. Vocês estão então, de parabéns, né? A gente, assim, fica orgulhoso quando a gente vê aqui que esse programa não pode acabar, que nos informa e tal. A gente não quer que acabe. Eu vou lutar de unhas e dentes até onde eu posso, só que está ficando acima do meu limite financeiro, entendeu? Então, quer dizer, esse mês eu tive que praticamente bancar sozinho a feição desse programa, porque a gente teve um número baixo de compra de cursos. Nós vendemos só 50 cursos esse mês, a gente precisa vender uns 150, entendeu? E a gente teve uma pouca adesão de propaganda, só ficou com os que compraram o pacote semestral. Então a gente precisa, nos ajudem a manter o programa, porque é prazeroso para mim também ficar aqui, fora que eu corto minha agenda hoje para ficar aqui na segunda-feira, né? Porque eu vivo, gente, da assistência, de ir lá. Se eu não for, o cara não me paga, não. Tá certo? Naves, muito obrigado. Chamada aí aos 45. Você é 10, que isso, entendeu? Prazer. Mais uma vez te agradecendo. Dá seu boa noite para a gente finalizar mais um programa. Tem uma porrada de perguntas aqui. Já deixo para Nacional quando eu vou sequestrar o Naves lá para ele participar de novo. Pessoal, realmente eu quero parabenizar o Jean pelo empenho aí, o Fernandinho, que está mantendo esse programa. Eu acho que essa possibilidade de comunicação é fantástica, a gente precisa preservar isso sim. Da minha parte, estou extremamente disposto a informar. Eu acho que a gente que tem a oportunidade de adquirir um conhecimento através de estudo, enfim, a gente tem também a responsabilidade de retribuir isso que de alguma forma chega para a gente. Quer seja por uma luz divina, por uma sorte que a gente tem, enfim, a gente precisa de retribuir de alguma forma. E o que eu procuro fazer em momentos como esse é exatamente trazer essa informação, tentando atender as perguntas, que são muitas, o tempo é curto, e me perdoem se a gente não é capaz de atender da forma como vocês gostariam. Mas, sem dúvida, com essa consciência de contribuição e colaboração que a gente vai caminhando, vai crescendo. A raça manga larga machador está aí do tamanho que está, eu acho que isso aí
em função dessa contribuição e participação de todo mundo. A Campolina também, que é a raça de animais marchadores que estão aí procurando crescer, desenvolver um trabalho maravilhoso que o pessoal tem feito no sentido também desse crescimento. Eu acho que a colaboração, outro dia eu falei da ideia de nós nos reunirmos raças de animais marchadores em função de um bem comum, de um crescimento comum. Então isso tudo, essa contribuição, acho que é fundamental em todos os aspectos, né? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e aproveitar o momento para falar de uma das minhas joias, né? A Clarinha está fazendo aniversário amanhã, então quero mandar um beijo, filha, para você, tá? De coração. E é isso, pessoal. Agradecer a todos aí pela audiência. Clara, um beijo grande, que Deus te ilumine nesse caminho árduo dessa vida de hoje, com muita paz, muita saúde, muita harmonia. E você falando dos campolinistas, nosso Osmar da Silveira Moraes está aqui, falando meus parabéns, Jean Robertinho, por essa aula para criadores, principalmente os campolinistas. A gente fala muito de Manga Larga Marchador aqui, até pela minha vivência, mas o Campolina é muito importante na história, né? O Manga Larga Paulista também, e o Campolina já tive a oportunidade de conviver e viver, tenho grandes amigos lá, Henrique, Zé Henrique, Plínio, e tantos outros que eu vou ficar aqui devendo, que são Paulão, e meus amigos particulares, o pessoal do Campanário, Livrão, né? Tanta gente boa e amiga que a gente está aí para participar. A Nacional é quando, Robertinho? A Nacional é em outubro. Vai voltar a ser aqui? Ela sempre foi aqui. Provavelmente sim, deve ser. Estão acabando de fechar isso aí e definir, né? Porque ano passado não foi aqui, foi? Foi aqui. Ano passado foi aqui. Teve um ano aí que não foi aqui, não já foi? teve em Barbacena, teve em alguns lugares, ano passado foi aqui, muito provavelmente deve ser aqui também esse ano, né? Campolina, eu acho que a gente tem que procurar dar a César o que é de César, né? E é uma raça de cavalo maravilhosa e vem evoluindo muito. Eu passei a participar agora de um ano para cá mais diretamente do Campolina, sou hoje superintendente de registro, faço parte do CDT, tenho companheiros que estão lutando pelo crescimento da raça e mostrando empenho, dedicação, e o cavalo respondendo a essa dedicação claramente, com uma evolução fantástica, com uma mudança muito grande, cavalos muito marchadores, muito equilibrados, de muita qualidade zootécnica, enfim. Portanto, é mais uma raça nesse universo aí que precisa ser considerada e que vem crescendo de uma forma brilhante. Portanto, nosso abraço aí para o universo da família Campolina. E deixa aqui, Albertinho, já, se você que está lá hoje na superintendência, né, de registro. Isso. Quem é o presidente do CDT? Hoje é o Alessandro, né? Quem é? O presidente do CDT deles lá? É o Diogo. Diogo Jaime. Diogo do FMG, isso, Connect Horse. Isso aí. Se precisarem de mim, se achar que eu tenho alguma contribuição para dar, conte comigo. Certamente. Pode me chamar, sim. Que nós estamos juntos e misturados, porque a gente acho que a gente tem que fazer com que todas as raças cresçam. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que procurar, assim, unificar, crescer junto, sem dúvida. Essa troca de informação, de ideia é muito positiva. E o Campolina tem muito a receber e, com certeza, muito a contribuir também. Top line. Então, segunda-feira que vem é o último programa antes da Nacional. Penúltimo, né? Porque o da segunda, com os cavalos dentro lá do Nacional, já vamos ter o último programa, né? Vou até discutir isso durante esses dias. Quem sabe a gente não faz esse programa já lá para me facilitar a minha vida. Mas, de qualquer maneira, semana que vem nós vamos estar aqui. É o Yuri que vem? Então, beleza. Então, o convidado da semana já é aí o Yuri, falar sobre a perspectiva de um criador, né? De um grande criador para o evento maior da raça, que é o Yuri. Então, moçada, muito obrigado pela audiência. Audiência recorde hoje. Obrigado ao Naves. Sensacional mesmo. É isso que nos motiva a vir aqui toda semana, porque saber que vocês estão gostando, falando todos esses elogios, que o programa é top, não é surpresa, que é o melhor programa eles falam de televisão, mas não é pela televisão, envolvidos com o cavalo. Quem não assistiu, quem entrou aí agora, falou, pô, já acabou? O programa pode ser revisto aqui no Facebook e amanhã ele já está no YouTube para todos vocês assistirem. Valeu, moçada, obrigado, Naves, mais uma vez. Tamo junto e misturado. Semana que vem tem mais. Abraço!
No Trilho da Marcha de hoje chegou ao fim. Muito obrigada pela sua audiência e lembre-se, hein? Você pode continuar com a gente através das redes sociais, pelo YouTube, Facebook e pelo Instagram. Aproveite e entre também no nosso site e confira lá os cursos disponibilizados pelo canal NET Marchador. Te vejo na semana que vem. Até lá! Programa No Trilho da Marcha. NET Marchador, o canal da marcha.